Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje é aquele dia da semana que nós pedimos aos amigos que ainda não se inscreveram no canal do YouTube Videira Espírita, que se inscrevam no canal, acionem o sininho para serem avisados das publicações, curtam os vídeos quando gostarem deles, compartilhem com seus amigos, tudo isso nos ajuda muito, mas principalmente se inscrever no canal. Caso assistam através do Facebook, também temos lá a página do Facebook do Videira Espírita e também publicamos lá todos os dias os vídeos, tanto do Gotas do Evangelho quanto do Projeto 15 Minutos. Vão lá no YouTube, busquem canal Videira Espírita, se inscrevam no canal, nos ajudem. Quando nós chegarmos a 1000 inscritos, nós poderemos passar mensagens, poderemos fazer enquetes. É bem interessante, não é? Temos alguns bons incrementos a partir de 1000 inscritos. Então, está aí a nossa meta. Já chegamos a 400 e quando chegarmos a 1000 teremos um pouco mais de recursos. Às vezes precisamos dar um recado, mas não podemos porque o YouTube não nos favorece ou facilita ou permite, melhor a palavra, devido a ainda não chegarmos a esse número, né? Pode acontecer alguma coisa, em algum determinado dia o computador dá problema, eu não poder fazer os vídeos, e aí eu posso colocar lá um aviso ou alguma outra coisa. Então, agradecemos muito e cada vez que o canal tiver mais inscritos, mais envolvimento com os vídeos, o YouTube passa a sugerir cada vez mais o canal a outras pessoas que buscam este mesmo tipo de conteúdo na plataforma. Então, isso ajuda bastante a divulgação do trabalho, que não é nosso, não é? Não é não. Muito bem. Vejamos então a mensagem de hoje. A mensagem de hoje não é uma mensagem simples. Digo, na própria estrutura, ela fala sobre liberdade. Às vezes pensamos na liberdade de termos as ruas para andar, não estarmos aprisionados numa cela ou numa cama, mas esse é um outro tipo de liberdade. É a liberdade espiritual, de pensarmos, crermos realmente com uma clareza que nos permita esta liberdade. E quem veio nos favorecer esta liberdade foi Jesus. Então, ainda hoje, o Evangelho nos possibilita essa liberdade, porque quanto mais conscientes de quem somos, do que estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito, para onde estamos indo, mais forte é a nossa fé para empreendermos os esforços que necessitamos para conseguirmos alcançar os nossos objetivos como espíritos imortais que somos. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações. E isto aqui está fazendo muito barulho. Será que eu consigo desligar fazendo isso? Nós estamos num mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, nós temos, assim como nós, outros espíritos imperfeitos. Mas os espíritos imperfeitos ainda nessa
fase em que nos encontramos, podem estar ainda mais comprometidos do que nós estamos, muito mais, desviados realmente dos propósitos enobrecidos, mesmo quando abraçam bandeiras como o cristianismo. Mesmo assim, vamos encontrar pessoas manipuladoras, pessoas que não querem a glória do Cristo, do Evangelho, querem a sua própria glória. E, a fim de alcançarem esses fins, lançam mão de subterfúgios, lançam mão de recursos. São, claro, pessoas inteligentes que usam mal a sua inteligência. Usam a sua inteligência para manipular. Manipular pessoas a fim de terem seus desejos da materialidade atendidos. Então, isto é um aprisionamento da nossa liberdade. Um aprisionamento feito de mentiras. Mentiras que nos são passadas de uma forma sedutora, de uma forma que incensa a nossa vaidade muitas vezes, busca nos envolver e nos destacar, mas é tudo mentira. É apenas um meio de nos fazer ceder a essas ideias que nos aprisionam, aos desejos vamos chamar assim, pensei na palavra dominação, não é? De controle, para ter as suas personalidades e os ganhos, muitas vezes não muito corretos, de várias formas, usando o nome de Deus, usando até mesmo nobres bandeiras humanitárias, nobres bandeiras de cuidado com o ser humano, cuidado com toda essa nossa natureza. Então, várias são as bandeiras nobres que podem ser abraçadas por pessoas vis, com objetivos vis, e vileza é maldade, não é? É desvio do bem, a fim de enganar a quantos possam, para terem lá os seus ganhos imediatistas desta materialidade, o quanto possam acumular, tentando de uma forma muito pueril, imatura, infantil, enganar a quem, não é? Estão apenas enganando a si mesmos. Estamos falando isto tudo porque é sobre mais ou menos isto tudo que Emmanuel vai nos trazer, vai nos falar hoje. Exatamente. Ele vai falar isso que acabamos de falar. Então, por isso dissemos que é um tema mais denso. Inclusive, ele usa até termos, muitos termos que tivemos que procurar no dicionário. Não tantos, né? Alguns. E, no entanto, temos várias páginas que são muito mais simples, até mesmo a forma como ele escreve é mais simples, mas não, esta não é uma delas. Porque o assunto não é um assunto simples, fácil ou leve. Em honra da liberdade. E muitos que são atraídos por esse tipo de mentiras, que buscam apenas fazer um séquito, fazer um grupo de pessoas que servem a essas personalidades para que elas tirem proveito, essas pessoas não percebem. E é sobre isso que Emmanuel vai trazer, que Jesus liberta e que os homens, esse tipo de homens no sentido de seres humanos, eles não libertam, eles querem aprisionar. Daí o tema falar de liberdade.
em honra da liberdade. É o título da mensagem, é a mensagem 58. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo escrevendo aos Colossenses. No capítulo 2, no versículo 8, nos diz Paulo: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Presa é para que ninguém nos aprisione. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Porque a tradição dos homens ainda é de domínio, não é? Segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Emmanuel comenta as palavras de Paulo nos dizendo: se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Avança na direção do Cristo. É como ele dissesse que nada te detenha. Se alguém vier se interpor e dizer: vem cá um instante, olha aqui, isto também, inclusive Jesus fala sobre isso. Muitos dirão que Jesus, né, que eu estou aqui, que eu estou lá. Não, é mentira, eu não estarei. E ele diz que muitos conseguirão enganar os próprios eleitos. Na parte que ele fala dos falsos cristos e falsos profetas. São pessoas muito inteligentes e precisamos estar com muita clareza a quem estamos seguindo. O Cristo? Então, se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador das consciências, não é? Não julgues, seja fácil semelhante viagem do Espírito. Qual viagem do Espírito? Seguir o Cristo. Esta é a viagem do Espírito. Porque onde está o Cristo? O Cristo está subindo a montanha. Lá no alto está a perfeição moral. E nós o seguimos. É claro que ele já está lá. Mas ele veio a nós para nos mostrar o caminho, então nós estamos seguindo o caminho. Ele está simbolicamente à nossa frente, se estivermos atentos, porque podemos nos distrair e nos desviar. Não custa nada, por isso ele diz: não julgues, seja fácil, semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Qual é a indisciplina? Vem cá um pouco, daqui a pouco você volta para o caminho, é só um pouco. Por que essa pressa? Você não é imortal? Não é necessariamente esse o argumento, não é? Existem vários argumentos para nos tirar do caminho do bem. Mas todo mundo faz, o que tem? Mas você não sou santo, você também não é. Para que ficar essa calma, não precisa fazer essa perfeiçãozinha toda, não. O que tem? Ninguém está vendo, ninguém vai saber. Indisciplina e estagnação. Não avançar é retroceder. Ficar parado, perder tempo. Nós não viemos aqui para perder tempo, é como a gente diz para as crianças, que elas não vão para a escola para comer merenda. Até comem merenda. Mas não é o objetivo de ir para a escola, como também não é o objetivo de nós estarmos encarnados. Vamos sim
usufruir da materialidade, mas não foi para isso que viemos. Viemos para nos melhorar moralmente, daí o foco. Precisamos estar atentos, porque surgirão apelos variados à indisciplina e à estagnação nesse caminho. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião. O sofista é aquele que parece que está dizendo uma verdade, mas não está. É mentira. Vestidinha, parece, olhando assim, parece verdade, mas não é não. Se você prestar atenção, é mentira. É aquele metal que você faz assim, era só tinta dourada, é madeira. Esses são os sofistas. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história. Deturpa-se tudo, a fim de confundir as mentes incautas, que não buscam recursos para se nutrir. Quais são os recursos para a gente nutrir? Livros, bons livros, porque também existem livros péssimos. Dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, orgulhosos das próprias ideias em que ficam presos, né? Porque são ideias que aprisionam a essa materialidade, que nos impede de avançar, de subir. É como aquele balão que a gente vê, né? Pessoas ficam naquela cestinha e aquele balão sobe e ele tem uns sacos de areia, que é para que ele faça, né? Fique mais junto ao solo. Mas nós queremos subir, liberdade. E todos esses atavismos, esses vícios mentais do passado, os nossos vícios morais, tudo isso nos faz pesar. Esses desvios, essas mentiras, pesam e nos impedem de subir. Tudo isto no campo das ideias. Então, eles ficam orgulhosos nas próprias criações mentais em que se aprisionam, buscando prender-te, atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação vaidosa, presunçosa, a que se acolchetear. Quer que o colchete, aquele faz assim, né? Na roupa, colchete, acolchetam. Então, eles estão aprisionados pela própria vontade, mas não satisfeitos. Querem também aprisionar outros. Mas aprisionar outros para serem servidos. Famintos de louvor e da vassalagem. O que é vassalagem? São aqueles serviçais. Então, eles querem ser servidos, querem ser aparicados, querem ser admirados, exaltados. E usam desses recursos, né, para incensar o outro e trazer o outro para aquele tipo de ideias mentirosas. Mutilando, né? Tirando pedaços da revelação divina, desfigurando os preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo. Então, eles alteram a própria história. Alteram, contam à sua maneira,
fazem à sua maneira. Vamos puxar aqui. Se a gente não estuda, a gente vai ter as pessoas fazendo coisas à sua maneira. Nós temos casas espíritas, onde o espiritismo é a maneira de fulano. É o espiritismo a maneira de cicrano. Porque para ser a maneira de Kardec, para ser a maneira dos espíritos da falange do Espírito de Verdade, nós precisamos estudar. Né? Precisamos estudar. Este é apenas o primeiro. São 5 livros que compõem o Pentateuco, que compõem a doutrina espírita. São 5 livros que precisam ser estudados a fundo. A fundo. Estamos nos lembrando aqui do médium Divaldo Pereira Franco, em que a sua mentora diz a ele que ele lá começasse, não é, a estudar. Por onde começo? Comece lá pelo Livro dos Espíritos. Leia o Livro dos Espíritos. Ele foi ler o Livro dos Espíritos, voltou para ela e disse: pronto, já li o Livro dos Espíritos. E agora? Leia de novo o Livro dos Espíritos. Aí ele leu de novo, voltou para ela e disse: pronto, já li de novo o Livro dos Espíritos. E o que eu faço agora? Agora estude o Livro dos Espíritos. As pessoas passam os olhos uma vez e dão o assunto por terminado e começam a ver outras coisas, mas não ainda se senhorearam do conteúdo. Por quê? Porque não adianta eu ir a uma aula ou passar por uma vez um livro de matemática para aprender. Estou falando da matemática básica, estou falando da tabuada de soma, divisão, multiplicação, diminuição, as 4 operações. Se nós virmos uma vez apenas, vamos saber fazer? É exatamente a continuidade que vai nos dar um pouco mais de segurança no saber. Porque saber, a gente sabe que não vai chegar lá, né? Como sábio, o verdadeiro sábio é aquele que sabe que nada sabe. Mas vamos estar muito melhor. E não vamos... olha só, eu não sei quem falou, não sei em qual livro que está de Kardec, era mais ou menos assim. Esse é o espiritismo, amado, a moda do fulano. Às vezes a gente escuta alguma coisa e dá vontade de perguntar: onde está isso, por favor? Onde foi que Kardec disse? Onde que está isso na obra da doutrina espírita? Porque as pessoas dizem: porque a doutrina espírita diz isso, a doutrina espírita diz aquilo, mas diz aonde? Porque tem algumas coisas que a gente escuta que... Então, nós precisamos ter esse rigorosismo. Não nos faz sentido, vamos lá e vamos perguntar: onde que está isso, por favor? Se a pessoa não estiver na hora, ela precisa informar. Não, eu vou ver lá e já digo. É preciso. Eu fico sem graça. Bom, então também não leva a sério. Não leva a informação como informação fidedigna. Porque se a gente fica sem graça de confirmar uma informação, então não levemos para nós essa informação como fidedigna. Claro, vamos procurar, não achamos. Vamos lá e perguntamos: olha, eu procurei e não achei, onde está? É justo, vamos procurar. Porque se for, basta entrarmos lá no site do IPEAC, do Cosme Massi, que é um estudioso profundo de Allan Kardec, IPEAC. E vamos ter excelentes informações, vamos botar lá palavras-chave, muita coisa boa. Depois vou ver se coloco aqui o link para o site dele.
Ele também tem vídeos, também faz estudos das obras básicas. Um excelente estudioso de Kardec e das obras de Allan Kardec. E é uma pessoa que estuda Kardec, e apenas Kardec. Então, vale muito a pena a gente também acompanhar o Cosme Massi. Se nós procuramos, não achamos, e a pessoa não informa onde não vamos levar essa informação como fidedigna, ok? Continua o nosso Emmanuel dizendo, estávamos dizendo, não é? Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados, roubados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião, ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Estamos escutando. Nos feriu o sentido? Isso aí é estranho. Pelo menos um estranho rolou na nossa cabeça. Estranho isso. Porque se a gente não souber nada, nem estranho a gente vai achar, gente. É importante a gente estudar, nada substitui o nosso estudo. Porque senão, como fica o nosso discernimento? Eles, como dissemos, não é? Essa inteligência e essa arte de manipular palavras e ideias, atendendo quase sempre, diz Emmanuel, a interesses escusos, lisonjeiam-te, né? Adulam-te, lisonjeiam-te, incensam, elogiam a incipiência, né? Não saber. Não precisa estudar desse jeito, né? Não, continua frequentando e ouvindo o que a gente diz aqui. Lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome. Vaidade. Ficam tentando chegar na nossa vaidade. Não é tão difícil assim, não. Quando não se desmancham Desculpa. Quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Então, de novo, aquela ideia, né? De ir para aquele grupo, incensando aquela personalidade, que é aquele, aspas, líder. Mas Emmanuel fala do séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles. Fâmulo é serviçal. Serviçal infeliz das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito, no perigoso propósito, objetivo de se anteporem ao próprio Deus. Daí ele ter falado antes que é um séquito de loucura. Querem escravos para os sistemas falaciosos, para os sistemas mentirosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te, toma cuidado no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual. Não fica presa a isso não. Limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto
em nos fazendo contribuintes da falsa glória em que se aprisionam, em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível, porque seremos seus serviçais. Quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundante. Ufa! Para fazermos tudo explicadinho. Meia hora. Mas é um assunto muito importante. Nesses tempos que estamos vivendo, não vamos esquecer, Jesus falou que quando os tempos fossem chegados, haveriam os falsos cristos e os falsos profetas. Então, esta página é muito importante para nós. Ah, mas hoje eu não vejo isso acontecer. Sim, mas porque eu sei que no meu bairro hoje não está circulando ladrão, eu vou deixar a porta aberta? Então, eu tenho que me manter, como ele diz, acautelado. Nós precisamos nos manter cuidadosos para conosco, para com a nossa capacidade de pensar, de sentir, de realizar, segundo o Cristo, seguindo o Cristo. Voltando ao início, se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo. Não julgues, seja fácil, semelhante viagem do Espírito. Não quando somos nós, espíritos ainda imperfeitos, fazendo essa viagem aqui nesse mundo de provas e expiações, no momento de transição para o mundo de regeneração. Então, vigiemos e oremos para não cairmos em tentação, aprisionando-nos a essas falsidades quando Cristo veio para nos libertar. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pelo Evangelho que nos trouxeste, Senhor, obrigado. Ajuda-nos, Jesus, em nossos esforços diários. Ajuda-nos, Senhor, em nossa vigilância, em nossa lembrança da prece. Abençoa, Senhor, nosso anjo guardião. Abençoa, Senhor, nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, nossos lares, famílias e afetos. Assim também como todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor, abençoa. Em especial te pedimos por aqueles que neste momento, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Isso, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.